Hello Goods, eu estou com o professor, antropólogo, poeta Marlon Marcos para a gente falar sobre as festas populares. Carnaval chegando, verão em Salvador e as festas populares ficam mais evidentes e também mais próximas. Salvador, até mesmo o Recôncavo Baiano, tem uma tradição de festas populares durante todo o ano. Mas agora no verão, a quantidade e a proximidade chamam a atenção. Eu estou com Marlon Marcos, que é professor, licenciado em História, bacharel em Jornalismo, graduado em Antropologia, antropólogo, é mestre em Estudos Étnicos e Africanos e é doutor em Antropologia. Marlon, e é poeta. Essa marca é boa. Tá vendo que eu sou o único jeito, ó, filé. Marlon, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Marlon vai me ajudar a traçar um olhar geral sobre o histórico dessas festas, mas bem geral, porque senão o vídeo vai ficar longo e aí vocês não vão me assistir. Então a gente vai começar por Santa Bárbara, que é quem abre esse calendário de festas populares no verão aqui em Salvador, e aí a gente segue pelo ano, mas vamos focar nessa do verão. 4 de dezembro, Santa Bárbara. 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição. 13 de dezembro, Santa Luzia. 31 de dezembro e 1º de janeiro, Boa Viagem em Bom Jesus dos Navegantes. 6 de janeiro, Festa de Reis. Na segunda quinta do ano acontece a lavagem do Bonfim. Logo após, na segunda-feira, tem a Segunda-feira Gorda da Ribeira. 27 de janeiro, São Lázaro. 2 de fevereiro, Iemanjá. Lavagem de Itapuã acontece na quinta-feira antes do início do Carnaval. E o Carnaval de Salvador. Você, pode ser você ou o senhor? Você, por favor. Você, por favor. Então, Marlon, o que é que você tem para nos dizer assim dessa visão geral, com um olhar antropológico, de historiador, dessas festas populares que tem o berço muito de diversidade, né? Primeiro, eu quero agradecer a delicadeza do seu convite, né? Poder estar falando de um assunto tão importante, tão definidor das relações sociais no que nós conhecemos como Bahia. As chamadas festas de verão, que antigamente eram chamadas de festas de largo, né? Elas são fidedignas no sentido de retratar o que nós podemos falar de alma do povo baiano. E é uma alma diversa, mas alicerçada em fundamentos culturais marcantes das culturas africanas que vieram para cá, encontrando com as culturas indígenas e também com a interferência das culturas coloniais portuguesas. Então nós somos muito resultado dessas experiências sociais, culturais, e como você bem colocou, esse calendário festivo do verão começa com essa festa deslumbrante, que é a festa de Santa Bárbara, que acontece todos os anos no dia 4 de dezembro, uma festa que tem várias etapas, né, de uma santa católica, uma santa turca, que tem uma narrativa extremamente bonita. A geografia de Santa Bárbara por si só, ela marca muita beleza, mas que o culto a Santa Bárbara foi muito, digamos assim, associado ao culto da orixá Oiá Iansã, que em outras matrizes africanas, né, em outras nações de candomblé, como nós chamamos, poderia ser associada a Bamburucema, a Matamba, a Caiango, e no candomblé Jeje poderia ser a própria Aveçã. Então, Santa Bárbara abre esse calendário festivo
além de trazer muita beleza, é uma festa, digamos assim, é um culto de origem católico, né? Ou de origem católica, melhor dizendo, mas a força que essa festa tem é por conta das interferências e dos processos transformativos ocasionados pelo poder civilizatório que as culturas negras tiveram na sociedade brasileira. Então, é uma festa de uma santa católica importantíssima, associada a um orixá que é chamado de Yansan ou de Oiá, né? Seria Oiá e Yansan, e que, de certa forma, é um outro emblema da importância das mulheres na sociedade baiana, né? Sociedade baiana que foi chamada lá nos finais dos anos 30 como Cidade das Mulheres pela antropóloga estadunidense Ruth Landis, no seu livro famoso, né, A Cidade das Mulheres. Então, Salvador começa o verão com uma festa de mulheres que tem a participação dos homens, mas a marca fundamental é de como a mulher é importante no processo civilizacional da humanidade. Rapaz, a gente não marcou, eu fiquei emocionado porque eu separei 3 festas populares para a gente comentar. A Santa Bárbara, na Vale do Bonfim e o Carnaval. E aí Marlon já começou com a festa da Santa Bárbara, que é uma festa muito bonita, é uma festa que o Pelourinho muda de cor, né? Aquelas casas coloridas ficam todas vermelhas, né? A gente não consegue enxergar o colorido no Pelourinho, é tudo vermelho, é tudo muito bonito. É uma festa antiga, né? Estava pesquisando, ela tem 382 anos de existência, então é uma festa muito antiga. É porque Santa Bárbara é associada aos mercados, né? Então ela chegou com os primeiros, o culto a Santa Bárbara chegou com os primeiros colonizadores. Então, essa região que nós chamamos hoje de comércio, ou essa parte da Cidade Baixa, foi um lugar que abrigou os primeiros cultos à Santa, né? Sim. Que acabou se deslocando para o Pelourinho, para a Baixa de Sapateiros. Tem toda uma historicidade nesse sentido que a gente tem que aprofundar a discussão. Sim. Mas o que mais importante é que esta santa, ela é um culto antigo, como é próprio, quer dizer, se confunde com o processo de construção da própria cidade, né? Então é uma santa importantíssima para o exercício de fé da população baiana. E esse culto cresceu mais ainda dentro desse fenômeno social, né, que muitos antropólogos chamam de sincretismo, mas que muita gente não gosta de discutir essa questão do sincretismo. Eu acho que o sincretismo, seguindo uma leitura de Sérgio Ferretti, por exemplo, o sincretismo não é um problema, né? O sincretismo não é essa coisa desordenada, desorganizada, misturas de... Não, o sincretismo são aproximações. Então, se politicamente foi importante se unir a ideia de Yansan à Santa Bárbara, por uma questão política de sobrevivência, mas depois esse exercício, essa união, passou a ser algo, digamos assim, que fazia parte do imaginário de fé, no exercício de fé das pessoas. Sim. Então não tem política, não tem decreto, não tem ação política que vá dissociar isso, né? Porque fé é um fenômeno pessoal e é uma questão que envolve outras explicações que não somente a explicação política, né? Para definir que o sincretismo foi um problema. Muito pelo contrário, eu acho que o sincretismo é uma sinalização do poder transformativo de ação protagonista que os negros tiveram na sociedade brasileira, né? Então, Yansan não é Santa Bárbara, Santa Bárbara não é Yansan, mas as pessoas podem entender essas duas forças como forças unidas, né? Como proteções que significam, digamos assim, a existência dessas pessoas diante das suas religiosidades, diante das suas expressões de fé.
ótimo. E eu acho que a partir daí, nessa análise, a gente consegue também falar da segunda festa popular, que é bem antiga. Para mim é uma das minhas prediletas, mas por questão muito pessoal mesmo. Há mais de 250 anos de história. O culto ao Senhor do Bonfim, a imagem católica, ele é mais antigo, mas esse cortejo da lavagem do Bonfim, ele tem esses mais de 250 anos. E aí é uma festa também que existe o sincretismo do Senhor do Bonfim, Jesus Cristo na cruz e Oxalá, e na realidade as águas para Oxalá, né? Que é a festa específica. Como é isso aí? A lavagem do Bonfim. Interessante que o culto ao Senhor do Bonfim começou com a ocupação da península, né? Lá de Itapajipe. E esse culto começou com a chegada da imagem, né? Que, segundo algumas lendas, seria a ideia de que as embarcações que traziam a imagem estavam correndo risco de ter um naufrágio, né? E foi feita uma promessa ao Senhor Jesus de que se aquela embarcação tivesse um bom fim, que seria construída uma capela, uma igreja, para que houvesse um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo do bom fim, né? Daquele que traz o bom fim. Algo que data de muitos séculos atrás, não saberia precisar agora, não tenho essa data aqui na minha cabeça em relação a isso, mas é uma festa que também foi alterada, ou seja, é uma festa que começa como um culto católico, mas aí aparece a intervenção das culturas africanas. Por exemplo, nós conhecemos hoje a festa do Senhor do Bonfim não pelos rituais ou pela liturgia católica. Essa festa levou a Bahia para o mundo, todo mundo conhece, por conta da interferência negro-africana. Ou seja, o que é que aconteceu? Nesse processo que a gente pode chamar de paralelismo, outras pessoas podem chamar de hibridismo, outros vão chamar de sincretismo, existem vários conceitos que tentam explicar esses fenômenos. O que acontece é que o Senhor do Bonfim foi associado a Oxalá. A igreja foi construída numa grande colina, e essa colina era chamada pelos negros bantos de Lançapé de Vovô, que seria um outro fundamento das culturas bantas que vieram para cá, que seria a associação ao orixá não, ao Inquice Lemba, né? O Lembarenganga, como é chamado por muitos também. Então, Lemba, que também pode ser Caçuté, né? Caçubeca, como era chamado pelos antigos bantos, né? Os Congo-Angola, melhor falando, foi depois, com a interferência dos iorubanos, chamados de Oxalá, Oxalufã, Oxoguian, e que o Senhor do Bonfim seria associado ao Oxalufã, que é o orixá maior no panteão do culto às divindades iorubanas, não é isso? Então, existem dentro dos terreiros do Candomblé, ou de Candomblé, um ritual chamado as Águas de Oxalá, os terreiros de Queto, os terreiros Nagô. Então, essa ideia de lavar, né, de levar as águas para lavar, para purificar e iniciar o ano com a purificação de tudo, segundo as águas deste orixá maior, foi transportado para as ruas. Então as pessoas subiam a colina para lavar as escadarias, para tentar lavar a nave da igreja, mas dentro de prescrições rituais que lembram o culto das águas que acontece no ritual das águas dos terreiros nagôs, em muitos terreiros nagôs da cidade do Salvador. Então, essa festa ficou sendo marcada pela presença africana, ou seja, a força dessa festa tem a ver com o processo de africanização ou de cultura afro-baiana, né? De uma reinvenção afro-baiana, onde a presença do orixá acaba sendo mais marcante do que da própria divindade do Senhor Jesus Cristo, no sentido de que o que chama a atenção para a festa é justamente os elementos que lembram isso que você acabou de narrar,
baianas segurando as águas de cheiro nas suas patinhas e carregando esses jarros e levando num percurso de 8 quilômetros para lavar as escadarias da igreja, lavar, digamos assim, a representatividade maior na cabeça dessas pessoas, que seria o templo, o Lançaté, o lugar mais alto onde vive Lemba, onde vive Lissa, onde vive Lufã, né? Quer dizer, vivem Lufã, Lissa e Lemba, em uma perspectiva de africanização da sociedade brasileira. Se escravizou, se quis coisificar, mas a resistência, a luta, a inteligência, aquilo que historiadores como João José Reis fala de negociação e conflito. Existiu um conflito, né? A luta, a barra direta, o quilombo representa isso, mas existia também o processo de negociação. E isso de dizer, eu estou lavando a Igreja do Bonfim, eu estou louvando Jesus Cristo, foi uma forma de negociar para que essa coisa não se apagasse, né? Temos o Carnaval de Salvador, que é uma festa novinha. O carnaval advém dos intrudos, né? Dos antigos intrudos que aconteciam, que eram formas até de, digamos assim, de expressão de felicidade e de violência também. Os intrudos representavam os conflitos. A gente fica falando que o carnaval é democrático, que a origem do carnaval é democrática. O carnaval, ele perfila uma necessidade democrática, mas a branquitude, como projeto social de domínio, né? A branquitude sempre exerceu formas de exclusão. Ou seja, no momento que as ruas eram ocupadas pelos negros fazendo suas festas, era necessário se construir os clubes, para que através dos clubes essa brancalhada se distanciasse da negrada e houvesse o apartheid que sempre existiu. Então, durante muito tempo, existiam agremiações carnavalescas, culturais, como os internacionais, os corujas, que só aceitavam indivíduos que perfilassem uma branquitude, né? Então você teria, por exemplo, durante muito tempo, o Carnaval de Salvador, com o advento dos trios elétricos, se tornou um carnaval racista. Por exemplo, você tinha o Cheiro de Amor, que só podia sair quando você colocasse o seu endereço, que teria que ser dos bairros nobres da cidade, você pertencer a colégios, digamos assim, eu estudo no Anchieta, eu estudo no Antônio Vieira, eu estudo na universidade, e os bairros, né? E a cara tinha que ser uma cara que perfilasse uma tal branquitude, para que o jornalismo na cidade, dos principais meios de comunicação, dissesse: está entrando Eva, é o metro quadrado mais bonito da cidade. Por que isso era dito? Que a ideia de beleza era uma ideia exclusiva da branquitude. Isso é racismo. Então o Carnaval da Bahia nunca foi democrático, no sentido mais profundo. As cordas eram uma forma de apartheid. E dentro, quem podia pagar vinha dos melhores bairros, pagavam aquela situação. E em cima, a música era negra, mas geralmente tinha quase um cantor branco, uma cantora branca tomando conta da cena e os negros puxando as cordas, né? E depois vieram os camarotes, que também tem uma divisão nesse sentido. As coisas estão mudando no sentido de que, felizmente, a partir de muita luta, de muita organização social, os negros estão ascendendo socialmente, ocupando espaços de classe média, enriquecendo e ocupando esses espaços. O espaço dos camarotes, quer dizer, o que acontece é que o Carnaval é uma festa linda, mas ao mesmo tempo o Carnaval é uma festa muito triste, porque retrata tudo isso. O grande exemplo da beleza e da tristeza do Carnaval é a obra de Batatinha, por exemplo, né? Quando Batatinha fala do circo, as pessoas estão lá dentro curtindo, eu dou a risada com a risada de quem está lá dentro, porque eu não tenho ingresso, não tenho dinheiro para comprar um ingresso para assistir ao espetáculo. Então, muitas vezes eu fiquei de fora do Cheiro de Amor, muitas vezes eu fiquei de fora, digamos assim, até do Araqueto, porque eu não tinha dinheiro para comprar a fantasia, você entende? Então as pessoas que acessavam isso são as pessoas que tinham uma condição social. Mas o caso baiano, o caso soteropolitano, era um caso ainda mais grave, porque a maneira era excluir a partir do pertencimento racial, a condição racial dos indivíduos. Por isso a necessidade
dessa coisa deslumbrante chamada Ileaê, que disse: vamos construir um bloco, mas só entra negros, só pode ser a negrada. Isso é uma resposta ao racismo vigente na cidade, marcante na cidade, e a gente não pode perder de vista disso. Quando o Chiclete com Banana passava e aquelas pessoas entregam aquilo, você vivia aquilo mesmo de fora da corda, entendeu? Ivete Sangalo passando né? O Ileaê dançando, quer dizer, é muito bonito, não tem como negar a beleza, não tem como ser tomado por essa beleza, por essa alegria. Agora, é muito triste também, e acaba sendo muito feio, porque revela o quanto nós somos pobres e o quanto nós somos ricos. Essa grande contradição. O carnaval é uma grande contradição. O carnaval é uma enxurrada de realidade. Uma enxurrada de realidade, porque também a gente transcende ao dia a dia. A gente sai do cotidiano vagabundo e vai para um outro lugar de alegria. Então, quando a gente alcança essa alegria, tudo fica mais bonito. Porque se você chegar e perguntar para uma vendedora daquela vendendo água, ela está tão tomada por aquilo tudo, ela está tão na folia, que ela vai dizer: não, é gostoso demais. Depois que ela vai pensar: pô, eu estou aqui debaixo desse sol, precisando vender toda essa água, enfrentando essa multidão, mas eu estou também embebida nessa mágica social, nessa mágica cultural que nós chamamos de carnaval, e especificamente o carnaval de rua da Bahia, que é, digamos assim, um referencial de alegria para o mundo inteiro. Não tem dúvida disso, mas é muito triste também. O grande lance é que nós somos um povo pobre, majoritariamente falando, mas um povo que venceu a dureza do dia a dia através da alegria. Isso é uma tradição africana. Apesar de sinta alegria, porque a alegria é a prova dos 9 para que a gente possa se construir melhor, você entende? É o grande antídoto contra a miséria, apesar de sentir alegria. É a inteligência, né, que a gente conversava tanto. O nosso povo é um povo muito inteligente. Bom, nós falamos de 3 festas populares. Agora eu vou falar daquele poeta do Marlon Marcos. A gente vai entrar nas produções dele, mas muito por alto. Marlon vai voltar aqui no Cultureiros para que a gente fale especificamente dos livros, mas eu quero trocar uma ideia das suas publicações e enfim. Eu acho que a grande comunicação que eu busquei, eu sou um poeta intuitivo, né? Eu não sou aquele que domina a forma no sentido das regras, né? Muita gente acha que isso é um discurso de fracasso. Não. Eu me sinto assim muito dentro do que Clarice Lispector diz: eu sou uma escritora amadora para ter liberdade, e a cantora Maria Bethânia também diz assim: eu faço de um modo amador, para que eu possa garantir também a minha liberdade. Elas se casam nesse sentido. Eu gosto de ser poeta, eu gosto de usar a palavra na perspectiva da arte, eu gosto de escrever em versos, e eu gosto de escrever em prosa. Até quando escrevo antropologia e até quando escrevo jornalismo, eu escrevo com um teor, com uma quantidade necessária de poesia, onde eu possa me enxergar naquilo que eu estou escrevendo, naquilo que eu estou construindo. Então, ao escrever meus textos, eu me identifico comigo, eu imito a mim. Muito do que eu escrevo tem a ver com Caetano Veloso e Clarice Lispector, como escolas, né? Jorge Amado, Hilda Hilst, Caio Fernando Abreu, Fernando Pessoa, a música de Billie Holiday, a música de Maria Bethânia, a música de Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Essa galera alimentou a minha sensibilidade, né? Então, quando eu digo que eu gosto de ser poeta, porque eu levo essa poesia para o meu jornalismo, eu levo essa poesia para a minha historiografia e eu levo essa poesia para a minha antropologia. E eu tento entender o mundo, a minha existência, como poeta, me sentindo assim próximo a um ser humano, a esse poeta gigantesco, a esse poema existencial que foi Vinícius de Moraes, que eu respeito profundamente e
Benício é um nome para a gente se mirar, no sentido de que eu lancei meu primeiro livro de poesia a partir da interferência de uma grande artista, de uma intelectual, de uma ativista cultural da cidade da Bahia, que é Maria Prado de Oliveira, né? Ela foi, digamos assim, teve uma interferência muito grande para que eu tivesse coragem de lançar o meu livro. E esse livro de estreia, que se chama Memórias do Mar, foi a partir de um blog meu, que foi meu primeiro livro de poesia. Começou com um prefácio, uma carta que Maria Bethânia fez para mim. Quer dizer, Maria Bethânia, que é uma espécie de controle de qualidade da minha vida, né? Controle de qualidade existencial e artística. Maria Bethânia me deu esse presente, fez o prefácio. Depois eu lancei Cinzas de Sonhos Desabam Sobre Mim, que fala sobre os meus insucessos amorosos, e eu peguei um verso de uma canção de Caetano Veloso, que é Falou Amizade, que é uma canção que eu acho belíssima, né? E esse verso eu acho que é o mais significativo para aquele momento que eu estava vivendo. Depois eu lancei um outro livro chamado Cenas Quentes de um Poeta, que foi meu último livro de poesia. E eu estou com um livro para ser lançado pela editora Catuca, né? Que tem uma loja, Catuca Africanidade, mas também é uma editora, que é um livro que fala sobre poemas dissidentes, que tem a ver com a minha condição sexual, com a minha militância também em outros setores da vida. E para falar de poesia é isso aí. Eu também tenho um livro infantil, que foi um oriqui que eu escrevi para Iemanjá, que eu transformei em uma história infanto-juvenil, né? Que se chama Poemar, e é em homenagem ao orixá da minha vida, esse entendimento que eu tenho de proteção dessa senhora, que é a senhora de todas as águas, e que é festejada no dia 2 de fevereiro, na cidade da Bahia, como uma das maiores expressões de fé de rua, né, popular, que pode ser entendida no mundo inteiro. É estritamente do Valladolid. Felizmente, né? É uma festa que não deve nada aos pertencimentos católicos. Sim. Então é uma festa nascida de monja, de Caiala, né, de Azir Tobosse, das mãe das águas, né, como é que eu posso dizer, das iaras, quer dizer, das senhoras das águas, concebida pelos indígenas também, que a gente não pode perder a visão da aproximação dessas entidades nesse universo que nós conhecemos como candomblé, né? Nesse universo dos terreiros. Mas a gente ainda vai falar de Iemanjá aqui, da festa de Iemanjá, numa outra oportunidade. Seu último livro que eu ganhei? Ah, por favor, pode pegar aqui. Esse livro, que sai pela editora Caú Cabecira, é um livro que é resultado da minha monografia quando eu me tornei bacharel em antropologia pela Universidade Federal da Bahia, né? E tem a ver, é uma espécie de uma autoetnografia, onde eu falo sobre a minha experiência com essa entidade de liberdade chamada caboclo. O que são os caboclos, né? Como a antropologia pode entender os caboclos, como os nativos entendem os caboclos, e por mais que as pessoas criem conceitos, por mais que antropólogos e até mesmo os pertencentes às chamadas religiões matriz africanas convivam com essas experiências, elas escapam a esses conceitos, a essas definições. Então o caboclo para mim é uma entidade de liberdade, você entende? E são seres centrais para a construção dos terreiros, são seres centrais para a estruturação dessas religiões, desses modos de vida que nós conhecemos como candomblé, por exemplo, na Bahia. Então, o caboclo, em todas as nações, no Congo-Angola, no Jeje, no Nagô, no Queto Nagô, no Jaré, na Jurema, no Terecô, no Tambor de Mina,
no batuque, em todas as expressões disso que nós podemos chamar de religiões de matrizes africanas, de matrizes africanas. Este caboclo está presente e ele tem a ver com uma centralidade. O livro é um recorte pequeno. Eu tentei falar um pouco mais sobre uma coisa que eu acho importantíssima, que é a questão do sotaque de caboclo, da forma que esses caboclos constroem narrativas que parecem repentes, né? Os repentes nordestinos e a chamada literatura de cordel, né? O caboclo é um fazedor, é um compositor de canções e de narrativas, e eles respondem ao universo do que nós conhecemos como culto, né? Aos orixás, as experiências de terreiro. Eles respondem através das salvas, através da fala, das narrativas, das comunicações, mas também através dos sotaques. E é nesse momento que a gente entende a profundidade, é na hora do sotaque que a gente entende a profundidade desses seres, dessas entidades. Além de entender a profundidade, a gente entende a inteligência e o lado jocoso, porque o caboclo é sagrado, mas é jocoso também, é de brincadeira, né? É de sair de uma ideia, de uma sacralidade, que é uma sacralidade muito ocidental. O caboclo traz também essa liberdade, é o sagrado no jocoso, isso é maravilhoso. Entre o jocoso e o sagrado, onde é que a gente pode comprar? Por enquanto, na LDM. Sim. Na LDM. Tem duas lojas aqui em Salvador. E nas lojas Catuca. Ficam lá na Praça da Sé. Né? Catuca Africanidades, sim. Catuca Mercado Negro. Tá. Então as duas ficam lá. Ficam lá na Praça da Sé. E esse livro se encontra lá. Pronto, né? Maravilha, então. Você vai voltar aqui depois. Por favor, vai ser uma alegria para mim participar desse processo e muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua vontade de me ouvir e falar desse assunto. Eu acho extremamente importante. E Marlon, eu preciso falar, Marlon é uma grande inspiração para mim, porque eu sou jornalista, mas eu tenho muito um apreço pela antropologia. Comecei o mestrado em antropologia. Você é uma grande inspiração. Ele foi uma das minhas fontes no trabalho de conclusão de curso. Então, muito obrigado, Marlon. Eu espero a gente ter aí por muito tempo, viu? Marlon Bacheto, obrigado por me trazer aqui, viu? Valeu. Beijo, gente. Tchau.